Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma live do nosso projeto God Save the Queen, certo? Essa live, né, ela vai, na verdade, nós conversamos anteriormente sobre um livro que é, né, este livro aqui, A Taberna Ambulante, né? Estão entrando aí as primeiras pessoas. Essa live está sendo meio surpresa, na verdade essa live, a de hoje deveria acontecer às 15 horas, mas a gente teve aí um contratempo, certo? Estamos fazendo a live agora, tá? Nós conversamos numa oportunidade anterior, né, na live agora de quarta-feira, sobre este livro aqui, tá? Só que também eu me compliquei na hora de salvar a live e a live não ficou salva. Então, assim, a gente não tem um volume muito grande de pessoas, né, naquela live, né? Agradeço sempre a quem vem, uma única pessoa, né, já tem a minha gratidão por estar aqui conversando comigo. É sempre uma excelente, né, oportunidade para nós afiarmos o que nós sabemos, ter um interlocutor, né? Então, gratidão enorme por todos que passaram pela nossa live. Mas como poucas pessoas estiveram ali conversando, vendo a live, né, interagindo, fazendo comentários, tem alguns comentários que eu vou utilizar, né, para retomar agora. E como a gente não conseguiu salvar aquela, eu vou retomar o nosso bate-papo, né, daquela quarta-feira, certo? Então talvez você já tenha participado naquela quarta-feira, né? Não vou falar nada de novo em relação àquilo ali. Na segunda-feira nós vamos trazer aí então, né, um novo livro. Já vou dando para vocês uma prévia do que nós vamos ver na segunda-feira agora, certo? A próxima que virá, que é o famoso O Homem que Era Quinta-feira, né? O Homem que Era Quinta-feira, que é uma das obras mais conhecidas do Chesterton em terra brasilis, né, no nosso território nacional. É uma das obras que, mesmo com uma grande carestia de obras de Chesterton, uma que foi publicada não só uma, mas mais de uma vez, teve reedições e saiu por mais de uma casa editorial, foi o Homem que Era Quinta-feira. Aliás, diga-se de passagem, durante muito tempo foi a única coisa que se publicou do Chesterton aqui no Brasil, né, tirando a ortodoxia assim por diante, né? Durante muito tempo, que eu digo nós temos uma única edição do Padre Brown antes, né, de haver a edição da LPM do único livro da única coletânea que foi publicada antes, né, da Sociedade Chesterton Brasil publicar todas as obras do Padre Brown, entre uma infinidade de livros. Gente, se vocês forem procurar lá uma ópera omnia, uma coletânea completa de obras de Chesterton, vocês vão acabar vendo quanta coisa Chesterton escreveu, né, em proporção ao que nós temos publicado aqui no Brasil. Mesmo se juntar o que todo mundo está publicando de Chesterton, nós aqui da Sociedade de Chesterton no Brasil, outras casas editoriais e assim por diante, a gente ainda não conseguiu, né, nem sequer se aproximar, né, do patamar mais profundo do volume de publicações de Chesterton, certo? Agora, uma que sempre esteve por aí, foi O Homem que Era Quinta-feira, certo? Então é uma obra que eu acho que algumas pessoas aqui já na semana anterior, na quarta-feira, ali já teve gente comentando sobre. Eu comentei, né? Não é sempre que o pessoal coloca comentários aqui, mas eu comentei sobre O Homem que Era Quinta-feira e teve uma pessoa que já teve algo a falar sobre O Homem que Era Quinta-feira, certo? Então essa acho que é uma das obras mais populares do Chesterton. A gente tem algumas pessoas que leram, fizeram review dele, né, com uma opinião muito interessante, muito bacana, né, desse livro na internet também. E agora vamos comentar sobre ele novamente, né, pessoal? A nossa ideia desses encontros, por enquanto, no Gordo é simplesmente agora apresentar as obras publicadas pela Sociedade Chesterton Brasil, certo? Sem grande profundidade por enquanto, tá? É realmente para vocês conhecerem tudo o que está sendo publicado, porque, claro, né, claro que tem um objetivo propagandístico nisso, claro que tem um objetivo comercial também, certo? Mas além desse objetivo comercial, tem também um serviço de utilidade pública à pessoa, né, que gosta do Chesterton, que se interessa pela escrita do Chesterton e às vezes não sabe tudo que já foi publicado, né? Não sabe, aliás, não sabe o que foi publicado por outras casas editoriais e não sabe o que foi publicado pela Sociedade Chesterton Brasil, né, que tem um empenho especializado, tem um empenho particularizado em fazer Chesterton mais conhecido, não simplesmente porque nós gostamos do cara, né? Não simplesmente porque nós gostamos muito de Chesterton, mas porque nós achamos que é um bem, é um serviço que se faz, né, ao aumento da inteligência, né, em termos gerais do nosso país. Se Chesterton for mais conhecido, com certeza, né, alguma coisa, né, e acredito que não pouca coisa, melhora, né, no estatuto intelectual, mental da nossa sociedade, talvez especialmente de sanidade. A impressão que eu tenho é que cada vez mais, né, a sociedade brasileira vem sendo adoecida, né, por um status quo, um pensamento contemporâneo, essas barbaridades de pós-verdade e assim por diante, certo? E a nossa nação é uma nação que tem poucos anticorpos
para esse tipo de coisa, né? E por que eu digo isso? Desculpa se você entrou aqui agora, né, e tá esperando. Rodrigo, fala aí, né, ou do Taberna Ambulante, ou então, né, ou então do próprio Homem que era quinta-feira. Mas eu acho que isso é bacana para falar o que o Chesterton pode nos ajudar a refletir sobre a realidade, ou pensar a nossa vida intelectual e assim por diante, né? Tem algo interessante, se alguém acompanhou o processo do Brexit na Grã-Bretanha, né? E aí eu posso falar com toda tranquilidade em Grã-Bretanha, porque é algo que envolve o Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, né? Aqui o Bruno falou uma coisa que é totalmente verdadeira, na minha opinião, que é o Chesterton ajuda a fazer uma higiene mental. Grandes autores fazem isso conosco, ajudam a tirar, né, a poeira, né, a sujeira, né, a purificar o nosso pensamento. Essa pureza estética, inclusive, a gente percebe assim, essa catarse que a gente poderia falar, né? Eu percebo, inclusive, com outros autores. E um dos principais que podem nos dar isso é Chesterton. Né? Um dos grandes que podem nos dar isso. Mas quem acompanha o processo do Brexit, qual é a grande questão? Né? E aqui eu não vou assumir partido e assim por diante. Tá? O que acontece? Mas qual é a preocupação daqueles que apoiaram o Brexit? Não é a única intenção que tem na jogada, certo? Uma mesma questão pode ser apoiada por vários grupos de pessoas, algumas pessoas com boas intenções, outras com más intenções, tá? Mas falando de uma coisa que é realmente um ponto de interrogação muito justo em relação à União Europeia, é que a gente vê que a coisa progride, né, para uma restrição cada vez maior, com critérios muitas vezes não tão claros, para a autonomia dos países que fazem parte da União Europeia. É claro que alguns dizem que essa circunstância é exagerada, outros dizem que o pessoal nem consegue perceber, né, o quanto isso não só existe, mas o quanto existe de uma maneira sórdida. Bom, existe isso aí. Mas é interessante que na Grã-Bretanha, o que havia ali para tentar fazer, por exemplo, uma resistência a esses elementos, né, cada vez mais amplificadores, né, de um domínio burocrático, certo? E que muitas vezes passa por cima das instituições estabelecidas ao longo do tempo dentro de uma comunidade. Aliás, uma série de países europeus estão tendo que abrir mão disso, mais do que porque não acreditam na validade das suas instituições, mas porque precisam da ajuda financeira da União Europeia. E aqueles que me criticam, eu digo o seguinte, eu sei que esse é um aspecto da questão, certo? Mas justamente é o aspecto da questão que me interessa. Eu não estou ignorando todos os outros, nem digo que os outros sejam falsos, mas é o aspecto que me interessa, né? E não haveria, né, essa força de resistência, especialmente na Grã-Bretanha, se esse país, especialmente na Inglaterra, não tivesse ali um cabedal muito depauperado hoje em dia, né, não nego de maneira nenhuma, né, essa unidade cultural e essa clareza cultural na Inglaterra, né, hoje em dia eu diria, eu tenho a impressão, tá, pessoal, é uma impressão, que é uma sombra daquilo que já foi em outros períodos, certo? Para bem ou para mal. Hoje em dia os ingleses têm muito menos clareza desse tipo de coisa, mas ainda houve essa capacidade, uma capacidade que simplesmente não existe, né, em várias outras nações europeias. Por um lado, porque a Grã-Bretanha tem bala na agulha, tem estrutura econômica para resistir a essas necessidades mais imperativas, né? Mas por outro lado também porque tem um cabedal cultural, certo? Então eu acho que a nossa nação é uma das nações que tem poucos anticorpos, né, em relação a essas grandes tendências mundiais e que muitas vezes não atendem minimamente. Aliás, a tendência natural é que não se atenda especialmente às necessidades particulares, porque justamente existem movimentos globalizantes, e esses movimentos globalizantes têm por característica não quererem atender a necessidades particulares, né, muito menos dos indivíduos que dirá, muito menos das comunidades que dirá, né, as justas, né, necessidades dos indivíduos, certo? Mas aí eu vou entrar toda uma questão, mas que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, certo? Que é do Taberna Ambulante, certo? Por que tem tudo a ver, tá? O Taberna Ambulante é eu não vou cravar qual é o estilo dele, certo? Mas nós temos aqui, em algum grau, né, poderíamos dizer até mesmo uma sátira, né, ou se eu erro no estilo, algo com grande tom de humor. É uma crítica bem humorada a uma determinada tendência que sempre se vê, né, em várias sociedades, em vários momentos da história, porém na Inglaterra em específico, né, naquilo que estava sendo chamado de Temperance Movement. Perdão pelo o meu inglês mal falado aqui, tá? Mas poderíamos traduzir a grosso modo de movimento de temperança ou movimento de comedimento, certo?
Esse é um movimento que cresce muito dentro de uma retomada puritana, né? Uma retomada cristã protestante de tendência mais calvinista ou pentecostal, certo? Que começa a cada vez mais denunciar os excessos da sociedade britânica, né, industrial e imperial, tá? Entre outras coisas, por exemplo, a crítica, né, visceral à questão da escravidão, muito justo e maravilhoso. E nisso entra também a questão, a crítica da bebida, né, de beber, e radicais então propunham, né, a proibição completa da questão, né, de poder beber e assim por diante. E a Grã-Bretanha, como vários outros lugares, já enfrentaram problemas muito sérios com a bebida, né, especialmente com a questão do destilado, e aqui eu cito especialmente a questão do gin, tá? Que inclusive dizem que os pubs cresceram tanto na Grã-Bretanha porque foram incentivados pelo governo, né, comercializando uma forma de bebida alcoólica menos agressiva, né, do que o gin, por exemplo, que é a ale, né, a cerveja, tá? Então nós temos esse quadro. E aqui, né, o Chesterton vai pegar uma religião, né, vai pegar uma tendência, não propriamente a religião, mas vai pegar um personagem, né, que tem ligação a uma religião, que tem essa proibição, né, moral do consumo de bebida alcoólica, que é o caso do islamismo, vai pegar uma figura governamental, né, que claramente é um homem, né, eu não sei se é um pornocrata, né, se é esses caras, né, esses psicopatas do poder, né, e assim por diante, mas é um político, né, que quer ganhar cada vez mais relevo, ganhar cada vez mais poder e impor cada vez mais a sua, né, a sua visão das coisas, né, utilizando a máquina do Estado, né, para adquirir esse poder. E é interessante porque, no caso, esse movimento que o Chesterton parece que mostra ali, né, de você criar, né, um problema artificioso, certo? Para passar por cima das liberdades individuais, né, ou das liberdades justas, liberdades dos sujeitos, né? A gente fala em liberdades individuais, que parecendo uma coisa um pouco carregado de tom político, né, e assim por diante, mas claro que tem o seu teor político, mas é algo mais profundo, né, que é um valor, inclusive, prestigiado em mais de uma corrente filosófica, né, e mesmo moral. Por exemplo, a doutrina social da igreja traz esse valor, que é a subsidiariedade, que é respeitar as autonomias, né, de cada parte da sociedade, de a parte maior não se imiscuir, não se meter nas coisas que a parte menor pode resolver, certo? Mas é claro que aqueles que querem fazer uma reforma revolucionária da realidade, né, querem propor sempre estados totalizantes, né, porque eles querem modificar tudo, né? Muitas vezes a maior paranoia de um autocrata desse tipo é querer, né, que cada setor da vida de uma pessoa, mesmo aqueles mais íntimos, sejam regidos, né, pela figura do Estado. E uma das coisas íntimas da vida do homem é como ele vai passar o seu tempo de regalo, o seu tempo de descanso, o seu tempo de bel prazer, vamos chamar assim, né? Bebendo, uma bebida alcoólica, jogando algum jogo, lendo, tudo mais. Você já pararam para pensar como é uma coisa íntima essa questão de entretenimento? E muitas vezes é aquilo que nós fazemos, né, sem nos preocuparmos tanto com as demandas e expectativas das pessoas acerca de nós mesmos, né? Então, muitas vezes também é uma forma interessante de expressão. Eu pensava uma época, né, uma vez eu estava comentando, o livro preferido de uma pessoa é tal. E depois eu pensei, cara, eu não deveria falar com tanta naturalidade assim sobre o livro preferido dessa pessoa. Porque quando eu digo que o livro preferido de uma pessoa é esse ou aquele, eu estou falando muito acerca dela, certo? Talvez você conhecesse essa pessoa, né, mais sabendo, por exemplo, os seus gostos, né, do que você conhece muitas vezes, né, tendo intimidade física, por exemplo, com essa pessoa, tá? Então, eu pensei assim, opa, vou cuidar isso, porque eu revelo muito quando eu falo, né, dos gostos principais de alguém. E é justamente o que está acontecendo nesse período, né? Eles estão querendo proibir as tabernas. Por que a taberna ambulante, né? Aqui nós temos, o título em inglês é The Flying Inn, né? E Inn com 2 N's, né? Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente esse Inn com 2 N's aí, tinha que ter um fonema a mais, tudo mais, mas é isso, tá? Flying, né? In, né? Seria, foi traduzido, e aqui já vamos dando mérito aqui às pessoas que temos que dar mérito, certo? Pelo Raul Martins Lima. Vamos ver se eu não errei o nome do nosso querido tradutor, tá? É isso aí, Raul Martins Lima, certo? É o tradutor desse livro.
traduziu como taberna ambulante. Acho uma ótima solução de tradução, né? Minha verdadeiramente humilde opinião, porque eu não sou nem de longe um cara entendido em tradução, seja de qualquer língua, certo? E eu tenho dois personagens aqui interessantíssimos. Por um lado, né, o capitão Patrick Dalroy, certo? Aonde ele esse cara é um campeão, né? Ele é um típico cara, né? Um grandalhão, um homem, né? Colérico, com um coração, né? Grande ao mesmo tempo. É aquele cara que é a manifestação da força, né? Do bem como força, né? Eu sinto muito ele dessa forma. E por outro lado, né? O Pump, tá? Até e esse personagem é então o dono da taberna, né? E aí a maneira de proibir a taberna é o seguinte, né? Para a taberna funcionar, ela tem que ter a placa dela, ela tem que ter uma autorização para ter a placa diante da taberna. E aí essas placas estão sendo recolhidas, né? E a solução que eles encontram, certo? Para resistir a essa tendência, né, de um grande ideal global, né, um grande ideal nacional, que é passar por cima da realidade concreta, das liberdades concretas das comunidades, ou mesmo do indivíduo, é pegar a placa da taberna e sair Inglaterra fora, certo? Com, né, um barril ou barris de rum e grandes rodas, né, de queijo cheddar. Para quem não conhece, o queijo cheddar ele é um queijo tipicamente inglês, certo? E assim vão eles, né, muitas vezes parando de lugar em lugar, perseguidos então pelos agentes de força, né, que estão tentando implementar esse tipo de coisa, tá? Com um humor fino, assim, do Chester, aquele humor inglês, alguém, né, o que é o humor inglês? Tá aqui uma lição de humor inglês, certo? Diferente do livro que nós conversamos em outro momento, o Poeta e os Lunáticos, tá? Ele não tem esse tom de livro de detetive, mas um tom de aventura cheio de lições muito bacanas aqui. Não lições no sentido, né, professoral da palavra, mas de vários elementos, né, que vão nos fazer pensar da maneira mais gostosa possível acerca de questões que ainda hoje são muito pungentes, tá? Um pouco de previdência do Chesterton, mas eu acredito, né, que na intenção dele estava mais, né, escrever o livro tratando desse tema, né, que é esse tema do movimento de temperança do período, né, do que realmente falar de qualquer ameaça muçulmana, que hoje, né, a maneira como lida-se, né, com a inserção das pessoas de religião muçulmana ou de países de maioria muçulmana no mundo ocidental hoje é uma questão que está cada vez mais em voga, certo? Principalmente na falta de uma afirmação dos bons e belos valores do mundo ocidental e a proposição disso para as pessoas, né? Ou seja, parece que é quase um crime a gente propor para as pessoas que encontram refúgio no mundo ocidental, e que maravilha por isso, né? O que a gente mais quer é que as pessoas, né, mesmo ninguém sai da sua terra porque gosta, certo? Então, se vieram para cá, que coisa boa, temos que mesmo acolher. Se o Ocidente realmente tem uma base cristã, está na hora de... Isso é também o momento de mostrar isso. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, né? Quando a gente vai para casa de alguém, a gente tem que entrar, né, numa negociação, aonde, é claro, não é só ceder, mas também é ceder, né? Então, parece que essa parte de ceder é alguma coisa que parece ter sido ignorado nesse diálogo, né? Porque o Ocidente só precisa dar, e o ceder nunca entra na jogada. Tá? Mas só para vocês não fazerem a mesma relação que poderiam fazer, por exemplo, com Submissão do Houellebecq, que é um autor que claramente está falando, né, de uma visão sobre os problemas que afetam a cultura ocidental, da forma como, principalmente os estados e os ideólogos, né, do mundo ocidental têm tratado a questão das imigrações, principalmente as imigrações em massa no Ocidente. Então, eu acredito que não é esse o tema aqui é outro. Tá? Em grande parte o tema é outro. É muito mais a questão, né, do valor, né, do indivíduo, né, e do valor da resistência das pequenas comunidades ou das comunidades, né, e como isso é essencial para a vida verdadeira, né, e para a vitalidade de uma comunidade. E eu digo isso também porque o Chesterton, ele é um sujeito que, apesar de estar escrevendo no contexto do Império Britânico, é um homem que nasce no último quartel, né, da Era Vitoriana, que é o ápice do que chamamos de Império Britânico. Não é nenhum entusiasta do Império Britânico, que, aliás, nem acha que o Império Britânico é uma boa para a Inglaterra, né? Ele diz que ele pensa uma coisa diferente, ele é um homem que muito mais valoriza a Inglaterra, até a coisa da Grã-Bretanha para ele é meio que uma abstração, uma coisa mais... O próprio Tolkien também tem a mesma visão. Mas o que realmente a Inglaterra, né, the Merry England, né, a alegre Inglaterra, né, que ele enaltece, é sobretudo uma nação forte e honesta, né, e que enaltece os seus melhores valores em algum grau,
não deixa de ser um pouco aquilo que havia, né, sem fazer nenhum idílio, nenhuma quimera, mas da Inglaterra medieval, né, um pouco isso, e isso tem inclusive incidências, né, em vários poemas do Chesterton. Tem um fantástico que é o The White Horse, certo, que é onde ele vai falar, né, do rei Alfred de uma maneira sensacional, né, não é querer retomar, né, as estruturas sociais do medievo, mas determinados valores, né, que estavam presentes na Inglaterra do medievo. Lembrando que, inclusive, o Chesterton é um católico, então também a perda do catolicismo pela Inglaterra, né, moderna e contemporânea se fala, né, uma Inglaterra moderna, é um dos temas também que estão ligados a essa anuência, esse modelo, né, de Inglaterra que está presente, né, nas obras do Chesterton. E aqui tem um poema que foi publicado já, né, em outro lugar, tá? Que é um poema que se tornou bastante famoso, depois um dos poemas mais famosos de Chesterton estão presentes aqui, que a princípio ele tinha sido publicado como A Song of the Temperance Movement, certo? É realmente um poema, né, falando dessas questões, que aí ele vai comentar de maneira muito engraçada, sobre que antes que o romano chegasse lá, né? Eu estou olhando aqui rapidamente para ver se a gente encontra. Aqui, encontrei, tá? Vou me permitir essa ousadia de ler poesia para vocês, certo? Mas é porque realmente vale a pena. Antes que o romano ao rio Rye ou Severn chegasse, girando o ébrio inglês fez estrada que serpeasse. Condado cambiante em caminho cambaleante, e veio o pároco, o sacristão e o fidalgo adiante, pela leda e labiríntica estrada pé ante pé, lá até Birmingham, pelo atalho de Beach Head. E aí vai indo, né? Não me aflige a nobre abundância, nem Napoleão, e de atacar franceses nunca fiz muita questão, mas eu esmagaria a baioneta triunfante, que aprumar queria a estrada do inglês cambaleante, onde nós, de serva na mão descendo os vai-vens, vamos a Glastonbury pelo atalho em Goodwin Sands. Tá? Então, esse poema aqui já tinha sido publicado antes, em outra edição, e aparece novamente aqui dentro desse romance, certo? Isso é um ponto alto, tá? A gente tá com um cara muito capaz aqui, né, fazendo essa tradução, que é o Raul, certo? Inclusive, o prefácio dele é um dos prefácios que eu tive mais prazer de ler até hoje. Foi o prefácio dele dentro desse livro, que é uma excelente apresentação, não só à obra, como também ao próprio autor, né, e as obras do Chesterton, certo? Em que, na minha opinião, conseguiu emular até em algum grau um tanto o estilo de Chesterton. Então, só isso aqui também vale muito a pena. Isso é uma exclusividade. Se você comprar em inglês, não tem. O cuidado que você teve aqui também é um cuidado enorme com essa questão da tradução. E o pessoal está perguntando se é de fácil leitura. Essa é uma pergunta, Júlio, como é que eu respondo isso? Depende. A pessoa média vai achar esse livro fácil de ler? Olha, ele é um livro de fácil a média dificuldade. Por que eu digo? Porque a escrita de Chesterton não é uma escrita, na sua avassaladora maioria, eu pelo menos encontrei o Chesterton assim, que reproduz hoje muitos estilos daquilo que dá para chamar de literatura de aeroporto, tá? Que é aqueles livros, mas não sei nem se eu estou usando a expressão de maneira correta, mas que é aquela literatura que muitas vezes não me exige. Ela me diverte, talvez me excita, mas não me exige. Com certeza vai divertir você de uma maneira inteligente, com certeza vai excitar em você coisas muito boas, né? Mas vai exigir. Alguma coisa vai exigir. Chesterton, como todas as coisas boas, né, não se entregam a quem não se entrega, tá? Então é isso. Na live anterior, que a gente acabou não armazenando aqui, comentaram comigo, livros de introdução a Chesterton, tá? Então, eu comentei isso. Eu já tinha até... Não, acho que foi numa outra. Acho que foi na primeira, quando a gente fez aqui o reboot do nosso projeto do God Save the Queen. Onde comentávamos, esse livro é um bom início para o Chesterton? Olha, eu diria assim, eu sempre recomendo, né, para começar a literatura de Chesterton, eu recomendo o Padre Brown. E para começar,
com os artigos e literatura propositiva de Chesterton, teórica, vamos chamar assim, eu recomendo o Essencial de Chesterton, que é o que nós publicamos aqui, porque é diversão garantida, tanto um como o outro, né? Não tem erro. É difícil não gostar desses livros. Agora, já teve pessoas que comentaram na live, numa live anterior, que preferia o estilo de história de detetive do Homem que Era Quinta-feira, ou então do Poeta e os Lunáticos, que é um estilo, né, diferente, né, e na minha opinião muito distante daquilo que foi feito, por exemplo, né, por Arthur Conan Doyle, ou mesmo por Allan Poe, né, nos Assassinatos da Rua Morgue e assim por diante, tá? Então é algo diferente, alguns já até classificaram como thriller metafísico, né? O thriller, para quem não sabe, é sempre um livro que envolve, né, aventura, investigação, um mistério a ser resolvido e assim por diante, né? Então, imagina, tu junta um elemento metafísico, ou seja, um elemento que transcende a mera física, que vai além, com algo muito material. Isso eu acho que é algo formidável, né? A própria teoria do Chesterton sobre a questão dos livros de detetive traz isso, né? Ele vai pegar um elemento muito bacana, que é o elemento da ordem. Esta ordem é desmantelada num determinado ambiente, que é o ambiente urbano, e o detetive é como um herói, ou ainda como um cavaleiro medieval, que nessa floresta de pedra da urbanidade, né, industrial, vai lá resolver, vai lá enfrentar o monstro, né, que causou essa desordem em meio a essa sociedade. Para quem quer saber mais sobre isso, né, vá lá e assista o que nós estamos publicando no YouTube, na página do Instituto Hugo de São Vitor, que é o Jornadas Literárias, certo? Onde a gente está explicando isso aí, ó, tintim por tintim, fazendo comparação de autor, certo? Tá fino o negócio, certo? É diversão garantida também. Tenho certeza que os interessados, né, pelo tema detetive ou mesmo a teoria de Chesterton sobre o valor dessa literatura vão ficar muito satisfeitos, tá? Então, tudo depende de o quanto você... Mas com certeza, ninguém precisa, né, ser especialista numa literatura, né, mais hermética, vamos chamar assim, para gostar e curtir isso aqui, muito pelo contrário, tá? Se você tem algumas leituras, né, de alguns autores mais ou menos razoáveis, você vai ter pleno prazer na leitura de Chesterton. Se você não lê nada nunca, aí talvez pode ser que tenha alguma dificuldade, tá? Mas não tem como saber, sinceramente, assim. Às vezes a gente diz para algumas pessoas que, não, esse livro você não lê, é muito difícil. Aí o cara lê, diversão, alegria, né? O cara fica mais feliz, o cara fica até bravo contigo, vai dizer assim, poxa vida, cara, porque tu falou que era difícil, fiquei 2 anos sem ler o livro com medo, agora eu peguei o livro, um dos meus livros favoritos. Gente, não vamos botar dificuldade onde não tem, tá? Deixa fazer experiência, né? Não se preocupe. Se você não conseguiu entender muito bem o livro, talvez não seja o momento de você ler agora, vai ler ele depois. A gente vai indo e voltando, porque literatura é assim, tá, pessoal? A literatura é como a vida, as experiências chegam lá, às vezes a gente está mais preparado, a gente está menos, a gente toma uma surra da vida, vai entender depois, né, por que tomamos esse laço, tiramos a lição 10 anos depois que passamos pela experiência. É assim, tá? A literatura, um dos grandes valores dela, se não o maior valor dela, é nos dar uma experiência próxima, né, do que é a vida humana na sua essência e realidade, tá bem? Pessoal, já tô falando demais, tô falando de outros temas e tudo mais, vocês conheceram novamente, para quem já tinha visto, ou então, né, para quem não viu, conheceu hoje a Taberna Ambulante, que nós publicamos aqui, Sociedade Chesterton Brasil. Vá lá na nossa loja virtual, veja, precinho, deve estar com uma promoçãozinha aqui para vocês. Comprem, deem de presente, Dia das Mães está aí, você é filho dessas, né, santas senhoras que iniciam tantas crianças, tantos jovens, né, na sua vida literária, aquela mamãe que gosta de ler bastante, né, que tem lá, talvez alguns tenham começado a ler com os livros da sua mãe, presenteie sua mãe, se ela não conhece, apresenta Chesterton para ela, né, essa pessoa que com certeza fez tanto por você, merece conhecer um grande autor como G.K. Chesterton. Certo? Fico por aqui, muito obrigado por aqueles que estão comigo, estamos aí com 10 pessoas que estão comigo nesse momento, outras tantas passaram por aqui, sempre muito grato e God Save the Queen!